claro, estou muito preocupado com o que aconteceu, Sheila, é estarrecedor, mas, ao mesmo tempo, com um senso de satisfação por cumprir um dever, porque acho que, neste momento, estamos aqui também para defender a democracia, né? Então, neste sentido particular, interrompo as minhas férias com gosto, né? Apesar dessa coisa horrível que aconteceu, né? Eu brinquei esses dias, Sheila, eu trabalhei até o dia 2, né? E eu dizia que eu nunca tinha trabalhado no período de Natal e Ano Novo desde 1996, porque eu passei a fazer revista mensal, então dava para folgar nesse período. E esse ano passado, né, excepcionalmente, começo deste ano, eu trabalhei porque nós vivemos um momento realmente inédito na história, né? E agora, né, a circunstância pede que se interrompam as férias e outras coisas, né? Estamos aqui, vamos junto, e um prazer estar com vocês, ainda que o motivo não seja exatamente o melhor, né? São muitos elementos e eu queria te ouvir sobre todos esses elementos que compõem a situação que se vê em Brasília, a gravidade do que se vê em Brasília, mas ainda temos, horas depois, vândalos, criminosos dentro do Palácio do Planalto. Eu estava vendo uma imagem tristíssima agora de uma obra de Di Cavalcanti rasgada. São os ignorantes acima de tudo, né? Criminosos, vândalos, terroristas e ignorantes. E aí, Reinaldo, eu queria te ouvir sobre todos esses símbolos, sobre o que o dia de hoje representa e sobre conivência. Quem são os atores coniventes nisso tudo? Olha, eu começo, e vocês, enfim, você, Sheila, que chefia a rádio, sabe disso, no programa É da Coisa, eu adverti o tempo todo, né, para a possibilidade disso acontecer. O fato de eu estar estarrecido não quer dizer que eu esteja surpreso, né? Porque o tempo todo eu chamei a atenção para a possibilidade disso acontecer. O absurdo, e a gente viu isso até em emissoras de televisão, de rádio, etc., né? Comentaristas, ao menos, falando isso, que a simples manifestação em favor de golpe de Estado, Sheila, Fábio, não era crime, era liberdade de expressão. E aí, a minha questão, de olho na lei, inclusive, né, não existe o direito de pedir golpe de Estado. Isso não é um direito. A liberdade de expressão não compreende, né, essa vontade expressa. Isso aí é uma ameaça à democracia. E essas pessoas estavam ameaçando a democracia o tempo todo, criminosos verdadeiramente, né? E nós vimos que não só estavam ali ao lado do QG do Exército, em área militar, como partiram para ação direta. E o que é que nós apontamos aqui desde sempre? Cadê as prisões preventivas? Hoje, as prisões em flagrante. Hoje, parece, né, acho que havia 6 presos até agora há pouco, o que é muito pouco, né, considerando a extensão do dano praticado, né? Então, nós não tínhamos presos. A polícia não interferiu. A conivência da polícia militar do Distrito Federal é evidente, né? O Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Eu defendo com veemência que a intervenção deveria ser no governo do Distrito Federal. Só lembrando que, quando você faz uma intervenção federal, há certas limitações. O Congresso deixa de ter certas prerrogativas enquanto durar a intervenção. Por isso eles não gostam. Por exemplo, não pode votar PEC enquanto você tem uma intervenção federal. Supõe o afastamento do governador do estado. Eu sei que isso é um trauma, mas, com a devida vênia, e eu acho que nós estamos falando de tomada dos 3 poderes, depredação dos 3 poderes. Ibanez Rocha não só deveria sofrer intervenção federal no Distrito Federal, como ele deveria ter a prisão decretada. O senhor Ibanez Rocha, ele mesmo, né? E, atenção, essa história, não pode prender governador, não pode prender presidente, governador pode. Pode, jurisprudência do Supremo. ADIM 1020, governador pode ser preso, sim, né? E este é o caso porque a conivência é explícita.
o senhor Ibanez Rocha nomeou, contra todos os apelos que lhe foram feitos, né, por vários ministros do Supremo, nomeou Anderson Torres, secretário da Segurança Pública. Anderson Torres, que não está no Brasil, foi para os Estados Unidos e até onde se sabe foi para Orlando. Agora vi aí, parece ser na imprensa, eu não estou com Bolsonaro, não interessa. Dadas as circunstâncias, as ameaças que havia, não é? Que providências esse senhor tomou? A última hora, quer dizer que ele é nomeado, Fábio, Sheila, ele é nomeado secretário de Segurança e viaja 3 dias depois. E sai do Brasil. Com as ameaças todas, sendo que a segurança daquela região da Praça dos Três Poderes é atribuição da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Não é? Então, inclusive, para fazer operações ali de garantia da lei e da ordem, é preciso falar com o governador. E me parece que aí há uma certa inocência do atual governo, que foi engabelado pelo governo do Distrito Federal. Porque quando se falou, não, nós temos aqui a Força Nacional, está aqui, eles podem atuar, eram pouquíssimos homens. Não tinham praticamente nada a fazer. Era a polícia do Distrito Federal que deveria ter contido isso. E, no entanto, nós vimos cenas absolutamente grotescas. A polícia militar escoltou os golpistas até a Praça dos Três Poderes. Eles foram escoltados. Tem fotos de policiais fazendo selfie com invasores. Tem um grupinho reunido ali para comprar água de coco. Então, o comportamento de desídia, de conivência, é absolutamente explícito. A AGU entrou agora com um pedido de prisão do Anderson Torres, né? Isso é com a justiça. Evidentemente, a AGU não pode mandar prender ninguém, não é? É absolutamente justificado. Agora eu insisto, a intervenção, a despeito das limitações que eventualmente possa causar de votações do Congresso, deveria ser no governo do Distrito Federal, né? A conivência do governo do Distrito Federal é explícita, né? E agora, finalmente está claro, eu cansei, até algumas pessoas conhecidas, se não amigas, mas... Gente, não, Reinaldo, você exagera quando você fala da necessidade de punir essas pessoas, afinal de contas estão se expressando. Você exagera quando chama essa gente de canalha, canalhas, bandidos, salafrários. É isso que são. Estão se organizando contra a democracia. Estão se organizando para solapar a democracia. Essa gente não pode permanecer impune. E, no entanto, não acontecia nada. Os primeiros presos, hoje, você já tinha a cara de um monte de gente, inclusive planejando atos que no mundo inteiro são chamados terroristas. E estavam lá. E ninguém era preso. E não acontecia nada. Não é? Então, me parece, é evidente que houve a conivência da Polícia Militar do Distrito Federal. O seu Anderson Torres não deu bola. Mas acho também que o governo federal, sim, o Ministério da Justiça, infelizmente, que fez declarações muito firmes, muito corretas sobre... os atos que eles eram inaceitáveis, etc. Mas me parece que houve inocência e cochilo, não é? Porque fizeram uma aposta numa garantia que estava sendo dada por um governador que nomeou o Anderson Torres secretário de Segurança, não é? E aí esse senhor Ibanez tem de saber que ele não pode, não há como ele se ajoelhar em 2 altares, o altar do golpe e o altar da democracia. Porque quem se ajoelha, Fábio, no altar do golpe da democracia, na verdade se ajoelha apenas em um altar, que é o do golpe. Sim. Ponto. Não tem essa. Não é? Hoje ainda, um conhecido me disse, Lula precisa ver o que vai fazer com esta polarização que foi revelada. Não tem polarização.
Isso aí é banditismo, não é polarização. Isso é crime. Isso é crime. Né? Não tem conversa com essas pessoas. A conversa com essas pessoas tem que ser na papuda. Respeitando os direitos humanos, tudo aquilo que eles não gostam, para presos, é preciso que se lhes garanta tratamento decente, mas de gente que tem que estar na cadeia. Gente que tem que estar na cadeia. Né? Esses crimes estão tipificados no Código Penal. Com o fim da Lei de Segurança Nacional, esses crimes foram parar no Código Penal. E as pessoas precisam ser responsabilizadas.